Shalom, meus queridos, que a paz do Altíssimo esteja na tua vida. Nós estamos começando esse hangout para transmitir a verdade revelada. Tem sido muito difícil manifestar a verdade. A grande maioria está alienada, está presa a algum viés desse sistema. Está difícil abrir os olhos espirituais, está difícil sair da matriz. Infelizmente, nós estamos vendo que por mais que se fale sobre o controle total, por mais que se fale sobre a grande manipulação de duas faces do sistema babilônico, muitos ainda insistem em apoiar uma das partes. E nós vamos falar sobre essas duas faces do sistema babilônico, que a Escritura diz que irão cair. Caiu a grande Babilônia, são duas quedas distintas e precisas. Nós vamos orar para que o Eterno abra nossos olhos espirituais nesse momento. Oremos. Yahweh Todo-Poderoso, apesar de nossas fragilidades, nossas imperfeições, permita, Pai, que o teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito, abra os olhos das pessoas para a verdade. Livra-nos do mal deste mundo e nos guarde para o teu reino, em nome do Mashiach e Yahushua, nosso Salvador. Assim seja. Bom, queridos, hoje cedo eu postei um vídeo mostrando sobre os dois lados da mesma moeda. Eu falei que nós, servos do Altíssimo, participantes do Olam Rabá, o mundo vindouro, não podemos tomar partido político. Não podemos ser partidários, não podemos lutar pelo reino do mundo, nós não podemos depositar nossa confiança no braço de carne, falho e imperfeito. Nós vamos ver hoje um relato nas profecias de Daniel sobre a queda final de Babilônia. Babilônia era um império lá no antigo Oriente Médio, que ostentava diante das nações toda a sua riqueza em ouro, toda a sua cultura, todo o seu poder dominante. E o livro de Daniel capítulo 5 fala das duas faces de Babilônia, bem como Apocalipse 17 e 18. Vejamos. Essa história narra como a idolatria naquele lugar levou-os a desafiar o Criador dos céus e da terra e a profanar aquilo que era sagrado, aquilo que era santo. Como vimos no primeiro estudo aí sobre o livro de Daniel, eles pegaram os vasos sagrados, colocaram junto com outros ídolos do seu templo babilônico, um grande banquete, uma grande orgia, um grande bacanal, e utilizaram os vasos sagrados que haviam sido levados do templo de Salomão em Jerusalém. Nós aprendemos que aqueles vasos continham também demônios que Salomão havia trancafiado. Isso é um ponto interessante que a Bíblia não cita, mas que um livro chamado Testamento de Salomão cita. Que o conhecimento que Salomão obteve ele era muito grande. E o que aconteceu? Durante aquele banquete em Babilônia, uma mão apareceu e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, Peres. Um escrito sagrado anunciava algo temerário sobre o Império Babilônico. E para isso, lógico, foi convocado Daniel, o interpretador de sonhos, o interpretador de visões, que trouxe o relato sobre o que representava aquele acontecido, meus queridos. Medite comigo. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Teu reino foi dividido e dado aos medos e aos
persas. Só havia um homem que poderia interpretar o escrito. E o que me chama a atenção é que no meio dessa orgia, no meio desse bacanal que os babilônios estavam realizando, você via prostitutas, concubinas, você via os príncipes, você via os governantes. Você vê algo muito simbólico aqui também. Você vê os estadistas, os governantes, e você vê as mulheres participando dessa orgia. E isso tem uma representação muito forte para os últimos tempos, não só para os últimos tempos, mas para todo o sistema que tem dominado o mundo das sombras desde o início dos tempos. Vamos meditar. O profeta Daniel, que se representa, o Eterno é o meu juiz, ele vem e interpreta o sonho, ou melhor, do rei Beltesazar, o rei Belsazar. Ele diz: teu reino foi dado aos medos e aos persas. E Belsazar, né, o próprio nome dele indica ser um adorador do rei Bel, o deus Bel babilônico, um idólatra, que ouvia falar do Eterno, ouvia falar das histórias do povo de Israel, as maravilhas que haviam sido manifestadas no reino babilônico do seu avô, Nabucodonosor. Ele então desafia o Altíssimo e pela boca do profeta vem o juízo. Naquela mesma noite, a Escritura diz que Belsazar foi morto e seu reino foi tomado pelos medos e persas. Algo impensável para a Babilônia. Algo aparentemente impossível de se acontecer, porque Babilônia tinha os muros fortes, tinha portões fortes, impenetráveis. Então, diz a história que eles secaram os esgotos e invadiram Babilônia. Caiu Babilônia. Babilônia antiga caiu, ano 539, antes do Messias, e os medos e persas assumiram o poder. Onde está a ligação, a relação profética deste acontecimento, senhores? Onde está? O livro de Eclesiastes 1:9, do pregador, né? Ele diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada há novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu vai se repetir. Os poderes que representam as duas faces de Babilônia sempre existiram, nunca deixaram de existir e vão consolidar sua missão até o fim de todas as coisas. Não há nada novo debaixo do sol. Mas que dois poderes estavam ali representados naquela noite mítica, lendária. Daniel 5:1 diz que o banquete reuniu os senhores que representam o poder político. Nós sabemos claramente que isso está muito claro. Representa o sistema político. O vinho que foi posto nos vasos sagrados do templo de Jerusalém, o Yahushalaim, que foi tirado lá pelos babilônicos quando eles destruíram a cidade santa, foi colocado, esse vinho fermentado, podre, esse vinho alcoólico, esse vinho pagão, foi colocado nos vasos sagrados. Uma profanação sem tamanho. Representando os mandamentos e os ensinos dos homens, se contrapondo às coisas sagradas do Altíssimo. E isso é muito sério. Veremos como o sistema babilônico atual, nós vamos revelar quem é Babilônia hoje, quem são as duas faces de Babilônia, nós vamos revelar com todas as letras, sem medo, sem covardia. Infelizmente alguns nos chamam de covardes por pedir para todos saírem desse sistema que sair, mas tudo bem. Prefiro ser chamado de covarde e ser corajoso em denunciar a Babilônia do que apoiar Babilônia de alguma maneira, como muitos estão apoiando. Mas vamos lá. Os mandamentos e os ensinos dos homens. E tinham essas concubinas.
Nosso Messias combateu, acima de todas as coisas, o sistema religioso da sua época e combateu os preceitos e mandamentos humanos. O profeta Isaías revela a verdade sobre este vinho adulterado que tem embriagado as nações. E no verso 2 diz que enquanto este rei Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Reis e príncipes, mulheres e concubinas. Guarde muito bem. Você tem um sistema político, você tem, então, um outro poder, que a Bíblia deixa muito claro, tanto no livro de Apocalipse como no livro de Daniel, quem é o sistema de reis e governantes. Nós sabemos, é o sistema político. Agora, resta saber, quem são essas mulheres, essas prostitutas, essas mulheres e concubinas que estavam ali naquele bacanal, naquela orgia final em Babilônia? Bom, queridos, Apocalipse 17, 1 e 2 diz: Vem, te mostrarei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Então, o panorama profético de Apocalipse 17, e se aplica aos últimos tempos, que fala dos últimos 7 reis, né? Fala lá também sobre os 10 reis que vão entregar seu poder e autoridade ao anticristo, ao antimessias, e depois disso serão julgados pelo Eterno. Então, esse sistema com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição é um sistema generalizado. Nós não podemos catar aqui A, B ou Z, ou eximir um ou outro. Não, é um sistema mundial. Todos se prostituíram. Os reis da terra, não fala os reis, não, foi o rei dali, o rei de cá, não. Os reis da terra. E os que habitam na terra, não está falando de extraterrestre, está falando de quem mora neste reino, na terra, se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Então, devido a essa prostituição do poder político, do sistema político, que, aliás, tem sempre uma conotação negativa, uma conotação aliada à corrupção, a injustiças, né? a imoralidade, um sistema corrupto, né? Ele afeta, ele influencia toda a terra, porque ele gera esse vinho da prostituição. Sistema político aliado a algum outro sistema, ele gera essa imoralidade, ele gera essa má influência sobre a humanidade. Então, Oséias 4, verso 15 diz: Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Então, o profeta compara o povo de Israel como uma prostituta, o estar se prostituindo naqueles tempos, com idolatria. E, espiritualmente falando, uma prostituta é alguém que tem vários homens, é alguém que vende seu corpo como uma espécie de objeto, né, de artigo comercial. E aqui está falando de idolatria. Mas não é qualquer idolatria, não é qualquer tipo de prostituição, e nem tampouco isso se aplica a Israel, o povo de Israel. Essa é uma condição em que o povo de Israel se encontrou e foi chamado de prostituta. Atos 7:38, o Estevão, no seu depoimento diante do sistema religioso daquela época, diz: É este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Então, o sistema religioso judaico, que estava mancomunado com os romanos, vendendo cadeira de sumo sacerdote no templo, câmbio negro, ou seja, o pobre não podia entrar no templo porque não tinha moeda do templo, eles tinham uma moeda específica.
representando aqui essa apostasia generalizada dos últimos tempos. E nós vamos entender quem é a outra face de Babilônia, porque a face política de Babilônia está muito clara. Todo o sistema político, os reis da terra, os governantes, um sistema podre, imundo, na qual os servos do Altíssimo não podem se envolver. Queridos, a prostituta ou meretriz na profecia nos aponta para o sistema religioso. Houve um tempo em que eu ensinei nesse canal, até tem vídeos aí, talvez escapa um ou outro que eu ainda permito, eu ainda deixo no canal, falando, não, que o sistema religioso que Babilônia é Roma. Não, Babilônia é lá, só o Vaticano. Não, Babilônia está ali, na Europa, é ali. É a Babilônia, não. Eu tenho que corrigir. Mas sem eximir, sem isentar Roma, o Vaticano. Mas o Babilônia é todo o sistema religioso. Todo ele. Se você parar para meditar um pouco, a confusão que as religiões causam no mundo, a religião das capas pretas, o judaísmo, shintoísmo, budismo, hinduísmo, ismo, cristianismo, islamismo, confucionismo, satanismo, todos os ismos que você possa imaginar compõem esta grande Babilônia. Um sistema religioso contaminado por idolatria, feitiçaria, corrupção, imoralidade e toda sorte de ocultismo e satanismo embebido com um verniz muitas vezes cristão ou atrativo para embebedar as nações. E é isso que está acontecendo, senhores. O mal não é 100% mal todo o tempo, porque senão ele afastaria, ele repeliria algumas pessoas boas. Ele tem que ter uma capa de lobo, uma capa de ovelha para ficar em pele de lobo. E vamos analisar um pouco as profecias. No caso do sistema romano, houve um tempo em que ele deixou o evangelho e recebeu poder, política e dinheiro. Esses são ingredientes que corrompem qualquer ser humano. Veja o pastorzinho Davi, o que aconteceu com ele. Chegou ao ponto de assassinar o marido de sua amante. Chegou ao ponto de perseguir seus próprios irmãos. E se corrompeu. Veja Salomão como ele se corrompeu com dinheiro. Veja Salomão como ele se corrompeu com poder. Veja tantos outros na Escritura que, ao se envolver na política, aliás, vamos deixar claro, o sistema monárquico, né, que um rei governa, nunca foi o plano do Altíssimo para Israel. Ele instituiu desde o início simplesmente um sistema teocrático, onde ele governava sobre o seu povo. Falava por meio do oráculo, o profeta, falava por meio de sonhos e visões, e por vezes pessoalmente. Mas ele jamais instituiu um sistema político humano. Vamos deixar isso bem claro. Tanto que a estátua de Daniel lá vai ser toda espedaçada na vinda do Messias. E muitos não entendem isso, muitos não entendem que qualquer ser humano, seja um homem bom, ou de líder, como muitos idolatram alguns políticos aqui no Brasil, ele vai se corromper no caminho. A ideologia é bonita, o discurso é bonito, mas ele acaba se contaminando. Apocalipse 17:2 diz que com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Então vamos lá, o sistema político mancomunado com o sistema religioso é Babilônia, mãe e filhas. E eles trazem vinho espiritual. São preceitos, são leis que visam combater os preceitos do Altíssimo, os mandamentos do Criador. Provérbios 31:4 diz que não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho,
nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Sim, queridos, nós encontramos muitas propostas políticas, nenhuma delas de acordo com a Torá, ou praticamente nenhuma. São leis pró-aborto, são leis pró-pena de morte, são leis pró-legalização de drogas, são leis pró-relação homoafetiva, são leis pró-opressão do trabalhador, opressão dos pequeninos, do órfão, da viúva, do aflito, que é típico tanto dos poderes de direita como de esquerda. Todos esses poderes têm leis injustas e promovem uma agenda para a nova ordem mundial que vai de encontro à vontade do Criador. Não tenha dúvida, seja de direita ou esquerda. Inclusive eu fui aí perseguido e ofendido por muitas pessoas porque eu falei que não deveríamos votar em nada desse sistema imundo, nem na maçonaria da direita e nem do comunismo esquerdista, ocultista. Eu falei isso. Nenhum nem outro. Nem o diabo nem o secretário. Agora, muitos se irritam porque são carnais, ainda estão apegados a esse mundo. Não respeitam nem a opinião das pessoas. Cada um é livre para fazer o que quiser da vida. Vota em quem quiser. Agora, existe um outro viés, uma outra questão, que é a minha opinião pessoal. Também ninguém precisa seguir o que eu digo aí nesse aspecto. Mas eu não vejo outra saída a não ser anular o voto. Ou não ir votar. Já que já está tudo comprado, eles já decidiram quem vai ganhar, eles já fraudaram todas as urnas eletrônicas. Não tem jeito, senhores. Bolsonaro tem um aliado aí, que é o general vice dele, maçom. Haddad, lá da turma do PT, é anticristão. É contra todos os princípios morais e éticos da Escritura. Enfim, todos eles estão mancomunados com o sistema Illuminati. E as nações, de um jeito ou de outro, estão embriagadas com este vinho, senhores. Tradições e leis pagãs. A maioria do corpo de leis que é criado e aquilo que é, de certa forma, até permitido pelo Criador, visa promover o paganismo. Feriados pagãos, costumes pagãos. É um mundo que jaz no maligno. Nesses dias, meu reino não é desse mundo. Então, meus servos não devem lutar pelo reino deste mundo. Eles devem lutar pelo meu reino. Dá a César o que é de César. Dá ao Criador o que é do Criador. Tem que haver distinção entre um e outro. Então, queridos, está aí a verdade revelada. O Apocalipse 17:4 diz que essa mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Esse sistema religioso corrupto se encontra descrito com as cores escarlata e púrpura. Interessante porque essas cores existem no sistema religioso romano, né? Bispos e cardeais usam, respectivamente, as cores púrpura e escarlata, aquele vermelho, né? Aquele tinto vermelho tingido, mostrando que o sistema religioso, mancomunado com o sistema político, está todo aí representado. São todos eles um sistema religioso, sem tirar nenhuma denominação. Representam um sistema sacrificial de salvação pelas obras, tirando o Messias, sua prerrogativa de salvação, e mancomunado com o Estado, com a política corrupta, dominante. O Apocalipse também diz que esta mulher, vestida de púrpura e escarlata,
Estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Sim, queridos, as sociedades secretas, que é o poder que governa o mundo pelas sombras, é esse poder secreto que cria religiões, cria partidos políticos, cria a revolução entre a sociedade, direita e esquerda, a ilusão da escolha, causam guerras, epidemias e divisão. Esse é o poder de Satã que está oculto, que tem cegado os olhos de muitos para que não vejam o evangelho, as boas novas do reino vindouro, do Messias e do Pai. Esse sistema religioso que tem levado irmãos a se degladiarem, irmãos a se ofenderem, no Facebook, WhatsApp, redes sociais de um modo geral, em discussões, defendendo o poder terreno, defendendo a sabedoria terrena, diabólica, imoral, que Tiago fala lá, ou Yaakov, né, revela lá na sua carta. Queridos, o sistema religioso é envolvido com o sistema político. O vinho espiritual são os mandamentos de homens que se contrapõem à Torá, a instrução do Altíssimo. A púrpura e a escarlata representam a realeza dominante, um falso sistema sacrificial, só de salvação por obras. É um sistema muito rico, muito rico. Ele é dono de tudo que nós conhecemos ao nosso redor. E esse sistema tem algo interessante escrito na sua testa. Estava escrito na sua testa um nome, mistério, a grande Babilônia das prostituições e abominações da terra. Queridos, deixa eu explicar para vocês. Se isso aqui fosse só a igreja romana, estava maravilha. Isso aqui é o poder evangélico, é o poder budista, islâmico, é todo um sistema religioso que tem no seu pano de fundo as sociedades secretas. A escola de mistérios de Babilônia, ela foi perpetuada pelo oculto até os dias de hoje. Ela passou do Império Babilônico. Inclusive tem um livro falando sobre isso. É maravilhoso. Eu agradeço ao meu querido irmão Flávio que me deu de presente. Foi perpetuada através do poder babilônico, persa, grego, romano, até os dias atuais. Ele está diante de você quando você liga a TV, quando você vai a comícios, quando você vai ao templo, quando você vai ao mercado, quando você vai à escola, ele está lá. A escola de mistérios, o sistema oculto de sociedades secretas, ele permanece até hoje. Ele não se limita a uma religião, a um partido político. É todos eles. São todos irmãos, mãe e filhas, todos de um mesmo prostíbulo. Sistema de sociedades secretas Illuminati, seja ele maçonaria, jesuítas, seja ele Opus Dei, Rotary, Lions, seja ele qual for poder secreto, ele, queridos, é esse sistema oculto, esse grande mistério que tem se infiltrado em todas as religiões e tem infiltrado muito mais nesses partidos políticos, manipulando os candidatos, manipulando os resultados de eleições, no sistema de engano, no sistema falso em que vivemos, num mundo que jaz no maligno, um mundo que não tem ainda, o reino do eterno vigente, estabelecido de uma vez por todas. Mas está muito próximo. Não tem problema as pessoas me agredirem, me atacarem, porque eu defendo o reino do eterno. E não ponho a minha mão no fogo por homem algum. Não tem problema. Porque o Mashiach vai reinar com vara de ferro. E ele vai sentar essa vara nas nações. Ele vai endireitar a política mundial. Ele vai endireitar a religião mundial. A prática espiritual. Ele vai endireitar tudo isso. Não tem problema. O sistema religioso envolvido com o sistema político, o vinho espiritual, mandamentos dos homens, a púrpura escarlata representando a realeza dominante, é um falso sistema sacrificial do sistema religioso.
É muito rico o sistema e é a mãe das falsas religiões, a mãe das falsas igrejas. Babilônia era conhecida não só por seu poder político dominante no mundo antigo, mas também por seus falsos ídolos. Como eles impunham isso sobre as nações? Todas as culturas absorviam a religião desse poder dominante. E eles também absorviam a idolatria dessas outras nações. E isso, por isso, Babilônia. Confusão. É uma mistura de tudo isso que está aí. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Ahushua. E vendo, eu maravilhei-me com grande admiração. João olha para essa mulher e se admira. Ele olha para esse poder secreto, para as sociedades secretas, e se admira. Perdão. Como podem dizer que todos esses caminhos levam a Deus? Como podem ter audácia de dizer que o importante é escolher uma dessas religiões? Como podem? João se maravilhou. Como podem dizer que são uma religião do Criador de todas as coisas, são religião do ungido? Como podem ter tamanha audácia? Como podem? Ele se admira. Que, dizendo fazer uma obra para Deus, matam os servos do Altíssimo. Dizendo servir a Deus, estão roubando. Estão pervertendo o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, do pobre. Queridos, medite. Esse é um sistema perseguidor. Que matou milhões de pessoas na história. Partidos políticos como o comunismo. Vá lá, pesquisa. São milhões, milhões e milhões. Milhões. Parece que 100 milhões. Não tem uma conta exata. São milhões. É uma cifra enorme. Vamos lá. Quem matou durante a história? A Igreja Romana. São aí 60 milhões de mártires espalhados pelo mundo. Vamos lá. Quem matou mais? Vamos lá. O Islã. Matando aí milhões e milhões também. Nas suas guerras. Vamos lá. Quem matou? Quem matou? Acredite ou não você, outros partidos que se dizem de direita mataram também. Ou você acha que o partido do Hitler, como assisti um documentário outro dia, o Hitler era de direita. Era cristão, se dizia cristão inclusive, e matou um monte de gente aí. Inclusive eu recomendo que você assista o documentário que fala sobre os comparsas de Hitler, né? Tem aí, é disponível, você pode procurar. Se dizia um partido cristão e de direita. Então o partido de esquerda já matou milhões, partidos de direita já mataram também, Igreja Romana já matou, Igreja Protestante já matou também muita gente. Pesquisa as guerras aí de Lutero, Calvino, Zwinglio, Rei Henrique VIII, outro protestante que matou um monte de gente na fogueira, lá na Grã-Bretanha, e outros protestantes, né? Que inclusive chegaram nos Estados Unidos lá, entre os puritanos, entre outros, e instituíram penas de morte. E agora aqui há uma proposta aí da direita de pena de morte e tudo. O problema é o seguinte, que se na fila lá da pena de morte não for um bandido, for você, né? Ou for algum servo do Eterno, né? Aí que está o problema. Bom, a verdade revelada. Vamos lá. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse sistema oculto, ele corrompeu tudo. E todas as nações estão embriagadas com o vinho da fúria da sua prostituição. Então, quando você meditar no Apocalipse, você tem que ter uma visão holística, uma visão total. Na verdade, nós estamos tratando aqui de tudo que está ao nosso redor. Todo o mundo jaz no maligno. É um sistema generalizado. Eu posso até soar radical, mas é a verdade revelada. Queridos, sistemas que se dizem universais, né? Não só o romanismo, mas todos os outros sistemas, né? Mundiais e tal. Todo sistema.
E enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, suas mulheres e concubinas. Isso é nova ordem mundial. Eles vão realizar um grande festejo mundial. Todo o sistema religioso, o sistema político alinhado. Uma só religião, um só governo, um só governante, o anticristo. Eles vão estar fazendo esse banquete, comemorando a vitória deles. Esses vasos de ouro e de prata podemos apontar para os mandamentos do Eterno. Que, para mim, tua lei é melhor do que inúmeras riquezas de ouro e prata. Aquilo que era puro, os vasos sagrados, corrompidos com vinho adulterado. Vasos de ouro e prata, a lei do Altíssimo, tirado do templo que estava em Jerusalém. Eles vão utilizar um verniz cristão. Não se engane. Eles vão utilizar um verniz até hebreu, ou judaico. Eles não se engane. Eles vão ter gosto, eles vão agradar todos os gostos. Vasos representam a adoração. Daniel 7,25 diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Um sistema religioso sozinho não mudaria os tempos e a lei. Ele precisa de legislação para aplicar suas falsas leis. Essa mudança dos tempos, ela tem acontecido, queridos. Mudaram os dias da semana, colocaram o domingo como sétimo dia, mudaram os meses, colocaram Janos, o mês de Janos, deu Janos o primeiro mês do ano, sendo que era, né, por volta ali de março, lá, segunda quinzena de março. Mudaram os anos, a contabilidade dos anos. Eles mudaram todo o calendário. Os babilônicos criam em um panteão que consistia de seres humanos na forma mais sobre-humanos em poder e imortais. Cada um, embora invisível aos olhos humanos, governava um componente do cosmos. Não importava quão pequenos e o controlavam de acordo com os planos bem elaborados e leis prescritas. Cada um estava encarregado de um dos grandes reinos do céu, terra, mar e ar, ou de um dos maiores corpos astrais. Resumindo, esse poder oculto é aquele poder que havia, que os Nephilim, os filhos dos anjos caídos, trouxeram. Era aquele poder que Atlantis possuía, era esse poder que estava desgraçando a humanidade e desgraçando a Terra. Por isso houve o dilúvio. Mas esse poder, de alguma maneira, continua em Babilônia. E continua até os dias de hoje. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. O profeta Isaías sabe muito bem do que está falando quando ele anuncia a dupla queda de Babilônia. Ele sabe que o Império Babilônico não era apenas um império visível. Havia um império oculto, de sacrifícios humanos, de rituais macabros, com sangue de animais, com magia, com feitiços, com todo um satanismo que permeava naquele lugar. Era também, mas tinha um viés espiritualista. Apocalipse 18:1 diz: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Aleluia! Eu me empolgo quando eu ouço essas palavras, porque o fim de Babilônia está decretado. Ela vai cair. Direita vai cair, esquerda vai cair, todo o sistema religioso vai cair. Todo o sistema político vai cair. Acredite, querido, esse sistema está fadado ao fracasso, está fadado à ruína, à destruição. O Criador adverte para o seu povo, no verso 2, ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Dentro da tal direita conservadora, existem lá homens que invocam demônios, e se usam desses poderes demônios
na maçonaria. Na esquerda também tem lá homens que se valem de toda espécie de filosofia mística, satanista, de sessões de satanismo, de sacrifícios humanos. É comum você ver depoimentos aqui no YouTube, o que esses esquerdistas fazem lá no oculto deles, e esses ex-presidentes esquerdistas. Vá pesquisar. Por isso são abrigo de demônios, todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Por isso que o Criador está dizendo para ti, não sou eu não. Não sou eu, queridos. Não sou eu quem prega. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra. Agora é o sistema econômico. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E aí vem um convite para você e para mim. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Qualquer que seja o corpo político eleito dentro desses próximos anos estará macumunado com o anticristo, que está chegando muito em breve. O espírito do anticristo já paira nesse meio. Acredite, o Criador está dizendo para você, meu querido, que está pleiteando uma vaga como candidato, para você que está defendendo o partido A, partido B, para você que está defendendo candidato A, candidato B, sai dela, povo meu. Vem defender o meu reino, vem defender o meu ungido, o Criador diz. Vem defender o meu reino, que está muito próximo. Sai dela, povo meu. Que o Criador te abençoe, meu querido. E te faça um atalaia, um embaixador do seu reino. Ok? Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado a você que me negativou também. Obrigado. Porque você representa alguém que ou não conhecia ou que é contrário a esta mensagem, mas que está agora sendo informado, está sendo iluminado com a verdade. Não vai ter desculpa no dia do juízo. Em nome do nosso Messias, nosso Salvador. Shalom. Paz esteja com todos.